Olá, tudo bem? Neste vídeo de C#, nós vamos ver como usar os delegates junto com eventos. Vamos fazer um exemplo controlando a temperatura de um forno. Quando essa temperatura atingir um determinado valor, o evento vai emitir uma mensagem que a temperatura está muito alta ou está muito baixa. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, esta é a primeira tela. Eu vou usar o 2022, mas você pode usar o 2019 se quiser. Criar um projeto. Na linguagem, selecione C#, Windows, área de trabalho, Forms. Aqui tem duas opções. Aplicativo do Windows Forms .NET e aplicativo do Windows Forms .NET Framework. .NET Framework é a versão mais antiga e .NET a mais recente. Eu vou selecionar o .NET, mas você pode selecionar o .NET Framework se quiser. Próximo. Aqui vai o nome da aplicação. E se você selecionou o .NET Framework, aqui já tem o criar, você pode clicar nele. Se você selecionou o .NET, clica em próximo. Aqui nessa tela, se você está usando o Visual Studio 2022 como eu, então aqui tem o .NET 6. Mas se você está usando o Visual Studio 2019, você vai ter apenas o .NET 5 ou NET 5. Depois de selecionado, clica em criar. Em qualquer um dos casos, o Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário aqui, vou parar o vídeo e já volto. Eu desenhei esse pequeno formulário. Com ele selecionado, pressiono o F4. Aqui eu coloquei um título, controle de temperatura e Start Position, Center Screen, para o formulário ficar no centro da tela no momento que a aplicação for executada. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Eu arrastei um botão para cá. Com ele selecionado, pressiono o F4, ele chama BTN Subtrair. A fonte dele é 10 e o texto é Subtrair. Esse também é um outro botão, arrastei outro botão para cá, esse é o BTN Adicionar, o nome dele. E o texto é Adicionar, a propriedade text. Já esse daqui, ele é um text box. Arrasta um text box para cá. Com ele selecionado, pressiono o F4 para as propriedades. O nome dele é TXT Temperatura. Lembrando que em C#, maiúsculo e minúsculo faz diferença nos nomes de variáveis e de membros de classe. O Text Align eu coloquei Center e a fonte está com 10. A linguagem de programação C# é uma linguagem multiparadigma. O que é um paradigma de programação? É uma maneira de pensar, é uma forma de se fazer a abordagem do desenvolvimento. Além dela ser do paradigma orientado a objetos, ela também é orientada a eventos. E o que é um evento? Um evento é qualquer ação provocada pelo usuário ou pelo próprio processamento da aplicação. Por exemplo, eventos provocados pelo usuário. Clique do botão, o pressionamento de uma tecla. Eventos provocados pelo processamento da aplicação. O método, por exemplo, showDialog, ou o método show, quando abre um formulário, ele provoca, por exemplo, o evento load do formulário. E todo o evento ele pode ter um método que é o método manipulador do evento. Eu já fiz um vídeo a respeito disso e se você quiser assistir, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui. Mas o assunto de hoje é o delegate. Delegate é um ponteiro para um método. Mas antes, vamos ver algumas coisas aqui. Nesse controle aqui, nesse text box, nós vamos guardar a temperatura de alguma coisa. Poderia ser a temperatura de um forno industrial ou qualquer outra coisa.
Vamos supor que seja esse forno industrial. Veja que o nome desse controle é TXT temperatura. Quando clicar aqui no adicionar, vai aumentar 1 grau na temperatura. Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou colocar esse código. O que ele está fazendo? Ele está somando 1 no conteúdo do TXT temperatura. Aqui ele tem que converter para um inteiro. Por que esse 0? Porque a primeira vez vai estar em branco aqui, ó. Se eu tentar converter um branco em um inteiro, já vai dar problema, já vai dar pau. Então eu tenho que pôr esse 0 entre aspas aqui, concatenar. Para que se tiver em branco fique 0, o conteúdo de TXT temperatura. Se lá tiver 10, vai ficar 0,10, o que vai ser 10 na hora da conversão. E vai somar 1. Aí eu tenho que voltar a converter para string para poder guardar de novo dentro da propriedade text. Por quê? Porque a propriedade text só aceita strings. E aqui, ó, foi convertido para um inteiro. Esta instrução aqui, ela poderia ter sido feita em 2 ou 3 passos. Mas eu resolvi fazer toda ela numa linha só. Agora eu vou copiar isso, vou voltar aqui no design e vou fazer o que diminui. Quando clicar em subtrair, btn subtrair, ao invés de acrescentar, ele vai diminuir 1. Lembrando que eu não estou consistindo nada. Por quê? Porque se tiver 0 aqui e subtrair, vai ficar menos 1. O que poderia ser, né? Que temperatura tem menos 1. Mas vai dar pau aqui, ó. Isso aqui vai dar pau. Que aí vai ficar 0 concatenado com menos, não vai virar um número. Mas a gente vai fazer assim para ir mais rápido. Vou executar para você ver como que ficou até aqui. Então tá aqui, ó, vou adicionar 1, 2, 3, 4, aí quando eu diminuir aqui, ó. Se eu tentar fazer de novo, vai dar menos 1, ainda vai funcionar. Mas se eu tentar de novo com subtrair, aí vai dar pau. Por causa dessa instrução aqui que está com essa concatenação. Isso aqui, na verdade, tem que fazer uma lógica mais elaborada. Mas para nós não interessa agora. Então aqui na aplicação. Eu quero o seguinte, ó, quando chegar num determinado valor aqui, imagina que isso aqui é a temperatura de um forno. Tipo aí, vai chegar, sei lá, 3 ou 4. Então, quando chegar nessa temperatura, vai falar que a temperatura está muito baixa. Se chegar a uma temperatura, sei lá, vamos por lá, 7 ou 8, vai falar que a temperatura está muito alta. Ou seja, ele vai ver o evento e vai dar uma mensagem dizendo que esse forno está numa temperatura ou muito baixa ou muito alta. O restante, a temperatura vai ser normal. A gente vai fazer isso através de delegate e através de evento. Vou parar a aplicação, Ctrl Alt L, para mostrar o gerenciador de soluções. Em cima do nome do projeto, clique o botão direito, adicionar, classe. Eu vou chamar essa classe de temperatura. Se você está com .NET 5 ou .NET 6, ele vem como internal aqui. Aí você coloca public. Aqui eu vou declarar o meu delegate. O delegate não é membro da classe. Então eu não posso declarar ele dentro da classe. Eu vou declarar dentro da namespace. Então é public delegate void, aqui vai ser o nome dele. E aqui, ó, eu vou colocar como int e, vou passar a temperatura. Então, normalmente, por padrão, a gente cria assim, ó, o nome do delegate seguido da palavra event handler. Então, veja que ele é um tipo delegate. E ele está dentro da namespace, mas fora da classe. Ele não é um membro da classe, como é a propriedade, o campo e os métodos. Ó, vamos corrigir aqui, ó. É event, de evento, handler. Agora eu vou colocar o código dessa classe aqui. Já tenho ele pronto, só vou colar aqui. Então começa aqui, a classe, termina aqui. Aqui está declarando um evento e utilizando
esse delegate. E o nome dele vai ser temperatura, ler temperatura. Esse daqui, para que serve? Se eu colocar assim, ele vai falar que o evento não anulável. Então você coloca aqui uma interrogação para tirar isso daqui. Isso aqui é só uma advertência, não é uma mensagem de erro. Aí eu tenho um método virtual. Um método virtual é um método que pode ser sobrescrito. Nós não vamos sobrescrever ele. Esse método está recebendo esse parâmetro, que é o mesmo parâmetro que está aqui no delegate. Aí eu tenho esse método aqui, que é o método ler, que está associado a esse outro método aqui, que é o que eu acabei de criar aqui, virtual. Que está passando o quê? Está passando um parâmetro aqui que é um inteiro. O que é esse inteiro que vai vir para cá? Esse inteiro que vai vir para cá, na verdade, é essa temperatura que está aqui, no formulário. Não está sendo passado ainda. É a maneira que ele vai ter de receber isso daí. Aqui, vou fazer a outra classe aqui dentro mesmo. Ficou só um fecha-chaves aqui, que é da namespace, namespace delegate C#. Eu vou colocar outra classe aqui. Já vou copiar a classe toda. Então, essa daqui é a outra classe, é uma classe pública. Ela termina aqui. Então, ela tem dois campos, temperatura baixa e temperatura alta. São inteiros. A temperatura baixa vai ser a partir de 5. Chegou em 5, ele já vai falar que a temperatura é baixa. Chegou em 7, vai falar que a temperatura é alta. Por que eu estou escolhendo 5 e 7? Poderia ter escolhido 50 e 70, 500 e 700, mas para a gente testar, é mais fácil deixar nesse intervalo menorzinho. Aí você vai ver depois o porquê. Este temperatura forno é o construtor dessa classe, tem o mesmo nome. E ele vai receber uma string. O que é essa string? É a temperatura do forno, que é o conteúdo que tiver aqui dentro. Aí aqui, está instanciando um objeto dessa classe aqui, temperatura, que é a classe onde nós fizemos o evento. Então, aqui a classe temperatura, ela tem um membro que é um evento. Esse evento chama ler temperatura. Aí, voltando aqui onde a gente estava, e aqui eu estou fazendo aquela associação do evento com um método manipulador. Eu já falei sobre isso daí num outro vídeo. Se você quiser assistir, ele está na descrição desse aqui. Então, eu estou pegando o evento ler temperatura, que é dessa classe, e estou associando a esse método manipulador deste evento. EV, underline, ler temperatura. Ele tem o mesmo nome do evento, seguido do nome do objeto, que foi instanciado, separado por um underline. E é assim que ele vai ter o nome aqui, na hora que eu vou implementar ele. Aí ele vai ver o seguinte, quem que é esse E aqui, Esse E é esse E, que é esse E, que na verdade é isso daqui, que é a temperatura. Então ele está verificando se a temperatura que o evento recebeu é igual à temperatura alta. Se é igual a essa aqui, temperatura alta, se for 7. Se for, ele vai disparar uma mensagem, temperatura alta. Se esse valor ele for igual à temperatura baixa, que aqui no caso é 5, ele vai emitir temperatura baixa. E o que vai fazer aqui na frente? Ele vai mostrar o valor da temperatura, 5, 7, 15, aquela que for correspondente a essa daqui. Agora, nós já temos, então, a classe temperatura do forno, que é a que interessa agora. Voltei aqui no design do formulário, vou selecionar aqui esse controle, textbox, F4, é o txt temperatura, aqui eu tenho propriedade e aqui eu tenho os métodos. Eu vou entrar aqui no método testChange. Entrei aqui e vou colocar um código aí. Esse código vai ser o seguinte, eu vou instanciar um objeto aqui, new. Qual o objeto que eu vou instanciar? É temperatura do forno. Temperatura do forno. E aqui eu vou passar para esse método
o txt temperatura.txt. Por que eu posso passar desta maneira? Assim, ó. Não preciso converter para inteiro. Porque aqui, ó, no temperatura forno, o construtor recebe uma string. Depois ela vai ser convertida. Onde ela é convertida? Ela é convertida aqui, ó. Então, eu tenho que passar uma string. A não ser que eu colocasse aqui um int de 32. Aqui posso fazer assim, ó, por exemplo. Para ficar mais legível. Temperatura. Aí aqui eu passo a temperatura. Aqui ele está chamando quem? O método ler. Esse método aqui, ó. Está lá na classe temperatura, ó. Esse é um objeto dessa classe. Esse daqui é um membro dela, que é o evento. E esse daqui é um método. Estou passando a temperatura. Se eu for aqui, ó, ela recebe um string. Se eu recebo um string, eu tenho que passar uma string. Passou a temperatura. Fica mais legível assim, do que str. Bom, então agora eu vou testar. Vou executar. Isso aqui é uma parte bem avançada de C#. Então tá aqui, ó. Vou adicionar temperatura baixa, ó. Não era isso que estava aqui, ó. Temperatura baixa é 5. Temperatura alta. Temperatura baixa. Então, toda vez que acontecer a temperatura aqui, chegar num desses pontos aqui, vai ser emitida uma mensagem. Agora vamos para a parte que seria mais real. Eu vou fazer assim, eu vou voltar aqui no formulário. Então eu fechei tudo e fiquei só com o formulário aberto. Se você quiser, você pode fazer o Ctrl Alt L, vir aqui em Form 1 e dar 2 cliques. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Aí você vai arrastar agora para o formulário um timer. Arrastei um timer, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Pressiona o F4 para mostrar as propriedades. Aqui na propriedade Enable, você vai por True. Ou clica aqui, ó, e escolhe. Aqui no intervalo, eu vou por 1500 milissegundos. A cada 1,5 segundos, ele vai fazer uma leitura. Uma leitura da temperatura. Aí 2 cliques aqui, ó, no timer. Então aqui no evento tick do timer, vou colocar esse código aqui. Ele vai gerar um número aleatório. Esse número vai ser um número entre 0 e 10. Vai converter para uma string e colocar dentro do temperatura, aqui dentro. Cada 1,5 segundos a temperatura vai mudar para um número de 0 a 10. Vou executar. Aí, fez o 6, 2, 6, 7. Temperatura alta. Ele continua fazendo lá. Ó, ele não parou. Então, ele está lendo a temperatura baixa. Então, imagina que você está num sistema Arduino, tem um sensor lendo um forno, e toda vez que der um problema, que esse forno sair fora dos padrões, vai ser emitido uma mensagem através de um evento, que no nosso caso foi o evento ler temperatura. Aqui, ó, em vez de fazer um message box, eu poderia ter usado um data grid, um list view, um outro text box, e ir fazendo um log do que está acontecendo nesse equipamento. O que eu queria mostrar para você era o uso do delegate e as notificações de eventos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.